Rádio Atlan apresenta Cosmovisões, o mundo como vontade de criação. Apresentação: Jackson Pascoal. Olá pessoal, meus amigos e minhas amigas, ouvintes da Rádio Atlan. Estamos aqui mais uma vez no programa Cosmovisão e hoje com mais um tema que nos programas anteriores, aí uma coisa, nós mudamos o nome do programa de Histórias Aninhadas, passou a ser Cosmovisão, mas a ideia ainda continua, a essência do programa ainda continua com essa ideia minha de trazer uma visão ampla, envolvendo vários assuntos, como filosofia, música, atualizações, revelação cósmica, enfim. E detalhes, não vou deixar somente com essa atualização geral de certos assuntos. Não, tem programas específicos que eu irei aprofundar algumas coisas, como o programa de hoje mesmo, que tem o tema Torna-te quem tu és, que é um lema nietzschiano, uma ideia da poesia antiga do Píndaro, que ele trouxe para o seu tempo, vivenciou, essa máxima, esse axioma, Nietzsche vivenciou isso, e é o que eu irei falar no programa de hoje, sobre como Nietzsche explorou a fundo se tornar que nós somos profundamente. O que eu estou querendo chegar aqui é no eu profundo, como é que Nietzsche conseguiu acessar esse eu profundo, ele se utilizou mesmo dessas palavras, eu profundo, mas isso nós iremos tratar com detalhes nesse programa. Ainda sobre essa questão da visão ampla, o Nietzsche, ele, no discurso que eu ainda irei tratar, porque nós estamos, na verdade nós estamos, tratando da obra Assim Falou Zaratustra, pano de fundo dos programas anteriores. O discurso a seguir é do novo ídolo, porque nós saímos da guerra e dos guerreiros, e o próximo discurso agora é do novo ídolo, vai ser o próximo programa. Nesse discurso lá tem dois detalhes importantes como Nietzsche conseguiu perceber na sua época. É o que ele chama de visão curta e orelhas compridas. Mas o que é que Nietzsche quer dizer com visão curta e orelhas compridas? Visão curta eram os leitores de jornais da época, que Nietzsche criticou com relação a eles não terem profundidade, não terem imersão, não serem leitores de livros. Ou seja, Nietzsche já percebeu ali uma fragmentação de conteúdo e uma superficialidade geral na leitura e por demais nos conteúdos que eram elaborados nos jornais da sua época. Porque a época de Nietzsche não existia ainda tecnologia de rádio nem televisão, que isso só foi surgir no século XX. E sobre orelhas compridas, também uma crítica nietzschiana com relação às pessoas que ouviam de tudo e queriam saber de tudo, sempre se informarem sobre tudo sem ter um filtro, sem saberem selecionar de fato o que elas iam ouvir. Aqui a gente, trazendo para o nosso tempo, tanto a visão curta como as orelhas compridas, que são as imagens e conceitos que Nietzsche elaborou na sua filosofia, como eu já disse, nós iremos abordar no próximo discurso de Zaratustra, que é do novo ídolo, com relação à superficialidade e à falta de filtragens em conteúdos, e vamos dizer assim, um certo bom gosto com relação às coisas, para não se perder por demais na superficialidade, existir seleções, vamos dizer assim, de conteúdos,
Inclusive na música, a gente sabe muito bem que na música, pelo menos na minha opinião, não dá para você ouvir de tudo e gostar de tudo. A gente sempre tem um filtro que nós fazemos nas coisas, que advém até de quem trabalha já seu autoconhecimento. Isso é natural. E o que é interessante também de tratar quando se fala de cosmovisão é o perspectivismo. Porque quanto mais você abre a sua visão para se informar, não deixando, é claro, de se aprofundar, e por quê? Porque não dá para se aprofundar em tudo. Não tem como se aprofundar em tudo. Numa vida só, que a pessoa dizer que a pessoa vive 100 anos, ela não consegue se aprofundar em todos os assuntos, todas as áreas do conhecimento. Então, o que a gente faz para se manter atualizado? Pelo menos na minha opinião, é procurar se informar no máximo, dentro dos nossos limites, o que a gente puder, de várias áreas do conhecimento, inclusive com relação à nossa história, né? O que eu chamo de fluxo universal, fluxo planetário e o nosso próprio fluxo, né? Como o nosso cérebro está atualizado. Ou seja, não deixar passar os temas do século XXI, os temas atuais, como inteligência artificial, criptomoedas, blockchain, vários assuntos que estão acontecendo no nosso tempo e também que aconteceram em outros séculos. Eu acho isso interessante para você adquirir cada vez mais essa visão ampla da realidade. E o que a gente quiser gerar algum conteúdo, o que a gente gosta, a gente vai se aprofunda. Busca, pesquisa, compra livros, procura se manter informado para não cair dentro desses aspectos aqui que Nietzsche falou. Uma visão curta e orelhas compridas. As imagens até interessantes que Nietzsche cria. Porque Nietzsche é um criador de conceitos, mas são conceitos que nós conseguimos, e isso é um diferencial da sua filosofia experimental, que são conceitos que nós conseguimos experienciar, que nós conseguimos trazer para a nossa realidade e testar, como vontade de potência mesmo, como um eterno retorno, um conceito que eu ainda vou explorar ainda lá para frente, mas são conceitos que nós trazemos para a nossa vida e podemos testar de forma pragmática. Isso é interessante, por isso a filosofia de Nietzsche é uma filosofia experimental. Muitos dos seus conceitos podem ser aplicados, como o que ele fala da má consciência, né? A moral do forte, a moral do fraco, boa consciência, tudo isso são conceitos que dá para a gente testar, ou seja, uma filosofia totalmente experimental. Um outro detalhe que eu já falei em outros programas, eu dei um toque mais ou menos assim, eu citei, não lembro bem como foi com relação à visão de Don Quixote, uma visão de uma narrativa fixa. Eu vou recordar novamente como é a história de Don Quixote, é um romance de Cervantes, Miguel Cervantes, o qual o personagem dele, ele lê romances de cavalaria, e daí, a partir daquilo, ele perde o juízo, na verdade, ele fosse um louco, ele sai com essa visão, com esse ideal, né, de que ele tinha um mundo, uma fantasia na sua cabeça, e ele saiu atropelando o mundo conforme a sua visão única. Eu chamo esse tipo de visão funil, que é aquela mente que só quer enxergar a realidade conforme ela compreende, ou seja, ela não consegue abrir o seu espectro, né, e compreender o que nós chamamos, e principalmente a filosofia nietzschiana, de perspectivismo. Olhar a vida por várias perspectivas, inclusive estar com a mente aberta para ouvir o que as outras pessoas dizem. Ou seja, além de nós explorarmos a nossa visão, nós temos outras visões também para ampliar nosso leque de possibilidades. Por que eu estou falando isso tudo? Porque a ideia geral do programa é a gente adquirir cada vez mais visões de outros filósofos, filósofas, pensadores, áreas de conhecimentos diversos que eu tenho em mente da gente tratar ainda, para a gente cada vez mais a gente ir ampliando a nossa visão. Se libertar dessa visão donquixotiana, de uma visão funil. Embora todo aquele imaginário, né? O Don Quixote é uma figura de um anti-herói, porque é uma pessoa comum, que se afasta um pouco daquele heroísmo tradicional,
Esse é um detalhe importante também. Mas, infelizmente, ele está preso numa narrativa fixa. E a filosofia nietzschiana, para você entender assim, por um todo, as críticas de Nietzsche não é somente a moral cristã. Uma das críticas mais fortes de Nietzsche, que está lá na Genealogia da Moral, é o ideal ascético. Em suma, ao idealismo. Há uma visão de que existe algo ideal, de que existe algo perfeito no nosso exterior, no nosso além, e a gente deixa escapar a nossa vida, a nossa vontade de poder do nosso presente para se imaginar esse ideal. Um exemplo de como esse idealismo é impactante na vida de uma pessoa é aquela pessoa que tem um ideal romântico. Ela imagina alguém dentro dos padrões, dentro das suas conveniências, e ela fica totalmente enviesada a encontrar uma pessoa dentro desse padrão. O ideal romântico, isso é muito comum na nossa literatura, na arte, enfim. E o Nietzsche percebeu isso, ele criticou o ideal ascético. Não nessa forma que eu estou falando aqui, mas por um todo, o idealismo não convenha na filosofia nietzschiana. Crepúsculo dos ídolos, em ídolos você pode pensar como ideais, porque na verdade a destruição ali que Nietzsche propõe é dos ideais. Inclusive a crítica dele na filosofia que chegou até ele é sobre os filósofos. Eles tinham um problema. Nietzsche disse, é interessante essa fala nietzschiana. Nietzsche diz que os filósofos tiveram problemas com a filosofia, assim como tiveram problemas com as mulheres, que eles não conseguiram compreender as mulheres, assim como não conseguiram compreender a filosofia. Isso é uma ideia bem interessante, dá para instigar muitas reflexões após isso. Eu tenho várias reflexões com relação a esse pensamento nietzschiano. E para além do bem e do mal, ele fala sobre isso. Ele diz que a sabedoria feminina, a sabedoria é uma mulher. Isso tem muitas coisas nas entrelinhas. Mas o que Nietzsche quis dizer é que os filósofos idealistas que idealizaram mundos para a filosofia, idealizaram coisas que estão muito além do presente, e com isso eles deixaram de perceber o óbvio, né? Segundo Nietzsche, que ele conseguiu perceber que era essa inversão de valores que aconteceu com o advento do cristianismo, a cultura que se modifica. Nietzsche era um crítico da cultura muito grande da sua época, e o destaque da filosofia dele junto a Richard Wagner foi uma nova cultura. O nascimento da tragédia no espírito da música era um pensamento nietzschiano de que estava emergindo ali uma nova cultura, porque a época estava impregnada da religiosidade e do que Nietzsche chamava de platonismo, essa visão também idealista do mundo das ideias de Platão, e os outros filósofos também estavam todos seguidores das ideias de Platão. Por isso Nietzsche vai criticar. Isso aí nós podemos perceber os ideais de que a filosofia viveu ancorada, e Nietzsche ele percebeu como a filosofia vinha acontecendo. Ele um crítico, totalmente crítico, porque a filosofia nietzschiana, um destaque grande é a crítica, assim como ele tinha para ele mesmo uma autocrítica, coisas que nós vamos falar um pouco na segunda parte do programa, como Nietzsche ele era crítico, mas porque ele praticou a autocrítica e muito na sua vida. Enfim, eu acho que eu expliquei bem aqui essa introdução, como é que vai ser e como está sendo o programa para um todo. Mas eu sei que determinados assuntos a gente pode aprofundar mais, porque os programas que eu vim fazendo foi mais como é que eu dizia, marcando pontos e tratando de assuntos às vezes deslocados uns com os outros, mas tentando cada vez mais deixar um contexto para a gente ir trabalhando, um contexto macro para a gente trabalhar no decorrer de outros programas, como este programa aqui, que
ter momentos para a gente aprofundar nessa ideia, nesse lema nietzschiano, né? Torna-te quem tu és. Na segunda parte, eu vou agora para um breve intervalo. Na segunda parte eu volto para a gente adentrar nessa visão nietzschiana de como se tornar quem tu és. Eu vou falar um pouco com relação à vida de Nietzsche. É preciso para a gente ainda mais se aprofundando assim, falou Zaratustra, saber um pouco mais da história nietzschiana, com base nas biografias que eu já li, e saber como o filósofo conseguiu criar uma filosofia experimental. A gente vai adquirir aqui reflexões sobre isso. Então vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco eu retorno após essa exploração de como funciona a cosmovisão de forma totalmente reflexiva e experimental, que não tem sistema, né? Que não é sistemático. Cada qual vai experienciar e aplicar as ideias, as reflexões aqui ao seu modo. Isso que é interessante na filosofia experimental. E eu acho que a ideia, eu vou falar logo agora no início isso, eu acho que a ideia fundamental de Nietzsche, e lá no Zaratustra vai ter o que eu vou dizer aqui, era que as pessoas, após lerem sua obra, as pessoas saíssem dali com a capacidade de criar sua própria filosofia, através de suas próprias experiências, criar sua própria filosofia, e não através de sistemas e através de visões, né, idealistas de outros filósofos, ou seja, um certo manual, uma cartilha ou um dogma que ia sendo passado de um filósofo para o outro. Acho que isso aqui explica muito bem como funciona a filosofia experimental, que cada mente ou cada pessoa que após entenda como funciona essa autocriação, criação de valores, saber mensurar as coisas, saber ver o mundo de forma muito mais ampla, saber aprofundar conforme a sua idiosincrasia, e a partir daí ela cria uma filosofia de vida. Que nem tem um lema antigo que eu gosto, que diz o seguinte: viver primeiro, filosofar depois. Isso podemos colocar como um lema da filosofia experimental. Vamos para um breve intervalo e daqui a pouco voltamos no programa Cosmovisão, aqui na Rádio Atlas. Um abraço e até já. Olá pessoal, estamos de volta com a segunda parte do programa Cosmovisão. Nós estamos hoje com o tema Torna-te quem tu és. Na primeira parte eu explorei um pouco como funciona o programa, para a gente ainda mais falar sobre a necessidade do perspectivismo nas nossas vidas, ainda mais quando se trata de temas complexos, temas filosóficos, temas que necessitam sim de reflexões. A vida ela não é tão simples, né? Bonito até você ouvir alguém falar, a vida é simples, viver é muito simples. E isso vai ser extremamente relativo, porque na filosofia a gente percebe algo muito interessante com relação ao perspectivismo. Vou falar de forma breve, porque eu vou entrar aqui um pouco na vida de Nietzsche aqui, como eu chamo as vibrações nietzschianas, mas o que é que eu quero falar com relação a essa necessidade de perspectivismo? No programa anterior, não lembro qual foi, eu falei que na minha compreensão, a fase a época lá dos pré-socráticos, ali houve um certo apogeu do perspectivismo. Como assim? Porque vários filósofos tinham uma visão da realidade. Buscaram criar filosofias, perspectivas diversas. Eles não tinham somente uma visão. E o que eu quero dizer em resumo com isso?
Porque nós tivemos na história humana a predominância de uma visão platônica. E isso é o cerne da crítica nietzschiana com relação ao socratismo ou platonismo, é que por isso que Nietzsche vai lá mergulhar nos pré-socráticos, reinterpretar aquele passado no seu tempo, adquirir novas perspectivas, e isso foi um diferencial na filosofia nietzschiana, na sua filosofia experimental, porque essa percepção que ele teve lá do Heráclito mudou muito a sua forma de ver o mundo. Porque se ele continuasse como os outros filósofos, se deixando levar nas águas filosóficas de Platão, ele não perceberia a questão estática e fixa do idealismo. Porque é isso que Nietzsche vai falar com relação à sua crítica. E eu nesse bloco agora vou falar um pouco como a crítica nietzschiana e a autocrítica com relação ao idealismo. A filosofia platônica, ela é uma filosofia idealista, ou seja, porque trabalha com algo que nos remete a um ideal, a ideais, né, que é o mundo das ideias, né, um mundo perfeito. O idealismo, ele tem essa meta, né, um ideal à frente, um ideal diferente de um propósito, né? A gente tem propósitos, mas o idealismo é você ter aquela imagem fixa de algo, e a realidade ela é muito mais complexa. Não dá para você resumir a vida não somente uma perspectiva. Isso eu quero falar. E o Nietzsche foi lá no passado buscar esse modo de viver de forma ampla, com base no perspectivismo. Por isso ele percebeu a predominância de uma filosofia somente como a filosofia de Platão, que até o cristianismo se apropriou dessa visão platônica também, de um mundo ideal no além. Bem, o lema do programa é Torna-te quem tu és. Qual é a minha ideia aqui? A minha ideia aqui é falar um pouco de como Nietzsche conseguiu uma transformação, como Nietzsche conseguiu acessar o seu eu profundo. Nietzsche, ele era muito disciplinado. A disciplina é um ponto que eu acho fundamental a se refletir com relação a gente buscar filtrar o mundo cada vez mais, né? O caos, e a gente conseguir garimpar e acessar o que a gente ama e acessar a nossa essência. Isso foi algo que Nietzsche aplicou muito na sua vida, a disciplina. Por que eu digo isso? Nietzsche, ele garoto, a mãe dele deu um piano para ele. E quando você tem já uma informação como esta, você já tem como ter, sim, uma percepção acerca de como a disciplina funcionou na vida dessa pessoa, porque a música, ela é totalmente disciplinada, ela exige muita disciplina. O próprio Platão fala que, em primeiro lugar, se aprender com relação à educação, de você produzir um ser humano, em resumo, é a música. A música, ela exige total disciplina para você adentrar o seu universo. Qualquer músico, com relação a isso, ele sabe muito bem que a música, ela exige disciplina. Não tocar qualquer coisa, qualquer jeito, não subestimando as produções feitas dessa forma, de forma bem espontânea, mas a música, como era percebida no século XIX, ao modo nietzschiano, era música clássica, era uma música que exige muitas técnicas e padrões. Isso foi essencial na vida de Nietzsche. Outro ponto, desde criança que Nietzsche escrevia poesias, e ele era autocrítico, e depois ele ia ler, ele criticava o que ele tinha escrito, e ele vai fazer isso outras vezes na vida dele, porque Nietzsche tem uma estética literária muito intensa, ele avaliava muito o que ele escrevia, e isso pode ser constatado quando você for ler as obras do filósofo.
Um ponto interessante com relação a escrever poesias é que, como eu falei do Platão, diferente do Nietzsche, o Platão, ele queima suas poesias no início da sua carreira e ele vai seguir o Sócrates naquela visão da época, né? Que era mais uma visão racional, a busca pelo conhecimento mais racional. Esse é um diferencial em Nietzsche. E um diferencial grande também para a filosofia trágica, porque a poesia vai acompanhar o Nietzsche por toda a sua carreira. Você vai perceber os aforismos, a escrita poética, inclusive no Assim Falou Zaratustra. Nietzsche era um poeta unânime. E a autocrítica também quando ele passa a ser filólogo. Ele tem um texto, ele produziu um texto e palestras, que Nietzsche, além de professor, ele fazia palestras, inclusive fez palestras no seu apartamento. Tem depoimentos dos seus alunos que falam da excelência que Nietzsche tinha em produzir suas palestras. Ele era muito eficaz nas suas palestras e fazia com muita naturalidade. E possuía uma certa elegância ao ouvir as pessoas que estavam ali próximo a ele. Isso são fatos que podem ser lidos nas biografias nietzschianas, em cartas que existem para nós lermos. Então, ele é um texto que ele escreveu do Teógenes de Megara. Depois ele vai criticar aquele texto, inclusive virou livro, e foi ali esse texto foi essencial para ele ser escolhido entre os grandes filólogos lá da época, mas depois ele não vai ser muito bem aceito entre os filólogos por conta desse passado que Nietzsche mergulhou para buscar novas perspectivas, para poder reinterpretar o mundo, porque o mundo é feito de várias reinterpretações. Ele vai buscar na filosofia dos pré-socráticos. Isso não foi bem visto pelos filólogos. Filólogos talvez esperassem temas atuais. Tem um fato interessante que foi a influência do Wagner nessa fase nietzschiana, nessa fase dele com a filologia, que foi o seguinte: Nietzsche tinha escrito O Nascimento da Tragédia no Espírito da Música e estava muito envolvido com a Grécia. Aí ele começou a escrever também sobre os pré-socráticos. Só que em conversa com o Wagner, pelo menos no meu entendimento do que eu li, o Wagner não deu um toque a Nietzsche para Nietzsche se movimentar mais com relação à cultura. Por quê? Porque no Nascimento da Tragédia no Espírito da Música, Nietzsche ali prevaleceu também a música de Wagner. Então Wagner queria que o Nietzsche escrevesse mais sobre a cultura atual na Alemanha. Inclusive Nietzsche faz uma crítica ao David Strauss, que foi a pedido, um texto que Nietzsche escreveu, que foi a pedido do Wagner. Porque o Nietzsche era muito crítico. Esse é um dos detalhes quando você vai ler os textos de Nietzsche, é a crítica. E ele recebia críticas também. Que Nietzsche também era compositor musical e uma das suas composições receberam muitas críticas. E Nietzsche rompe também com compor músicas. Quando ele vai, de fato, encerrar esse processo de professor, de fazer palestras, com a filologia que ele vai romper também, e na verdade ele rompe depois que ele tenta ser professor de filosofia. Ele mandou um documento para a Basileia, a faculdade que ele era professor de filologia, e não aceitaram. Ao meu ver, ele não se encaixou nos ideais que a faculdade esperava de um filósofo. E Nietzsche aí, ele vai romper de vez com todas essas fases. Isso é importante, esse detalhe é importante de perceber todo esse mundo que se criou a partir de um garoto que escrevia poemas, tocava piano, que foi para teologia, rompeu com a teologia, foi para a filosofia, ou foi para a filologia, depois tentou ser professor de filologia, ou seja, veja a quantidade de buscas que o filósofo fez até ele conseguir tornar-se quem ele é de fato. E veja que foi algo importante aí. Ele teve que romper com o contexto, romper com o ambiente e viver uma vida totalmente fora desse contexto.
no terceiro bloco eu vou explicar, Nietzsche explica isso na obra Et Homo, que é onde esse subtítulo dessa obra Et Homo, Eis o Homem, que é uma frase do Pilatos, quando ele entrega Jesus aos judeus. Nietzsche se apropria dessa frase e coloca na sua autobiografia, que tem como subtítulo uma frase do Píndaro: torna-te quem tu és. Porque a filosofia nietzschiana é uma filosofia prática. Os conceitos podem ser aplicados, e também quando você vai ler a autobiografia do Et Homo, Nietzsche faz questão de explicar muita coisa do que ele praticou, ou seja, para ver se isso inspira alguém a criar uma própria filosofia e testar também os seus experimentos, ou seja, não ficar só no conceito, não ficar só nos textos, sem ser algo realmente vivo, ser algo realmente que vem a partir de uma experiência. Como eu falei na primeira parte, né? Viver primeiro, filosofar depois, porque isso que eu estou tentando aqui a gente ter como reflexão da vida nietzschiana é que Nietzsche vivenciou isso tudo isso, que inclusive foi um leitor que mergulhou profundamente na história humana com relação principalmente a filosofia grega, adquiriu todo esse conhecimento, mas isso aí foi só vamos dizer assim, a sua primeira fase. Depois Nietzsche vai ter uma transformação, porque Nietzsche ele fazia muitas, além das autocríticas, Nietzsche avaliava a sua vida, Nietzsche conseguia analisar. Uma coisa que eu acho interessante é a escrita. Quando você escreve, você consegue acompanhar o que está se passando na sua vida. O que eu estou falando? A gente tem um diário, para que a gente vai escrevendo ali, e depois de um certo tempo nós vamos ler ali e vamos perceber que nós mudamos. Porque somente com fotos não dá para perceber a mudança aparente, mas é a mudança mental, é a mudança psíquica. Os textos, a escrita serve para isso. E nós vemos aqui a experiência do filósofo em escrever poesias e ter autocrítica, depois escrever textos dentro do ambiente de uma faculdade de filologia e depois escrever suas grandes obras em níveis filosóficos. E veja que interessante, ele não foi aceito como filósofo para ser professor, se tornou um dos grandes filósofos da humanidade. Veja que paradoxo, veja como a vida é complexa, né? E seguir padrões, né? Porque Nietzsche ia ter que seguir padrões, mas ele rompeu com esses padrões. Eu acredito que ele não foi aceito como filósofo porque existia de alguma forma algo sistemático ali. E Nietzsche não seguia padrões. Nietzsche tinha críticas com relação aos filólogos, aos textos dos filósofos, e recebeu críticas também com relação às inversões, né, de perspectivas que ele trazia, com que Nietzsche mergulhava no passado para trazer perspectivas diferentes. Nietzsche não replicava o passado como a história, e por isso que Nietzsche tem um texto que ele critica a história, como ela é replicada. Nietzsche reinterpreta aquilo, Nietzsche passa por, vamos dizer assim, quando passa pelo cérebro dele, ele traz uma nova visão. É isso que eu estou querendo falar. E tem um fato interessante, só para encerrar essa parte aqui que eu falei em resumo, tem que deixar claro que é um resumo, que foi a filosofia de Schopenhauer. Nietzsche ele escreve sobre esse momento que ele encontrou essa obra e foi essencial. E Nietzsche, a forma que ele fala desse contato com a obra de Schopenhauer, que é muito interessante. Ele diz que a vida se tornou feia, mas muito mais interessante por conta do pessimismo ali, daquela visão trágica que Schopenhauer passou para Nietzsche. Inclusive ele escreveu, porque Nietzsche escrevia muito para a mãe dele e para Elizabeth, a irmã dele, e também para alguns amigos. Ele escreveu já nesse tom trágico para a mãe dele, e a mãe dele, em resumo, não vou falar a carta toda aqui, a mãe dele recomendou ele buscar Deus. Enfim, é isso, a parte muito legal para a gente falar, porque realmente a visão de mundo de Schopenhauer transformou Nietzsche, mas a vida ficou muito mais interessante para ele. Ou seja, foi o despertar da filosofia.
em Nietzsche, assim que ele leu o Schopenhauer. Eu vou para um breve intervalo e daqui a pouco eu volto com uma terceira parte. Nós vamos ter aqui um descanso um pouco, vou beber uma água e voltamos já com o terceiro bloco com o tema Torna-te quem tu és. A gente está refletindo aqui acerca um pouco, mas se aprofundando um pouco na vida de Nietzsche e deixei hoje um pouco de lado, assim falava Zaratustra, para falar dessa transformação nietzschiana, porque ainda mais vai servir para a gente trabalhar os outros discursos e os outros programas. Então, um breve intervalo e voltamos já. Um abraço. Olá pessoal, estamos de volta com a terceira parte do programa Cosmovisão aqui na Rádio Atlas. Hoje estamos com o tema Torna-te quem tu és. Estamos refletindo aqui acerca da visão nietzschiana e o seu perspectivismo, a sua forma de mergulhar na história da humanidade, ler obras antigas, coisas que ele fazia e trazia um novo olhar sobre o mundo. Ainda do que eu falei, né, sobre a visão trágica do filósofo Schopenhauer, que despertou a filosofia ainda mais em Nietzsche, é essa questão dessa visão trágica da realidade, né, que o Schopenhauer acaba sendo atual, porque talvez seja necessário a filosofia trágica para ainda mais nós conseguirmos olhar para o que a nossa realidade é de fato. Estou falando isso com base nos temas da revelação cósmica. Eu estou com o livro O Abismo da Consciência Cósmica, do Jean Valjean. Acabei de ler, tem algumas semanas já. E a gente, cada vez mais que a gente vai absorvendo esses conteúdos, a gente percebe a necessidade de se encarar o abismo, né? Como o próprio Nietzsche fala, né? Quando você olha para o abismo olha para você. E isso requer esse nível de interesse, né? Que o Schopenhauer, na verdade o Nietzsche diz, né? A vida perdeu as suas cores, vamos dizer, se tornou feia, entre aspas, né? O que era, vamos dizer assim, essa visão do belo, né? O romântico. E um fato de Nietzsche vai falar que quando ele rompe com esse tempo, tudo isso que eu falei na segunda parte, é que ele perdeu esse deslumbramento, né? Essa visão do belo, do sublime. Nietzsche, isso ficou para trás, ou seja, essa visão romântica. E a filosofia de Schopenhauer é um bom exemplo para podermos encarar a questão abismal e trágica da nossa realidade. Bem, como o tema é Torna-te quem tu és, e inclusive eu trouxe essa passagem aqui que eu vou ler, que é dessa obra Ecce Homo. Essa obra, ela é uma autobiografia de Nietzsche, é muito importante, inclusive tem recomendações do próprio filósofo, assim, obras que ele recomenda a iniciar os estudos da sua obra por um todo. São duas obras, Para Além do Bem e do Mal, e a outra, se eu não me engano, é A Ciência, mas deixa eu pegar aqui no livro. Estou com o livro aqui em punhos. Não, acho que não é A Ciência, não. A Ciência é uma das obras mais queridas do filósofo. Genealogia da Moral. Para Além do Bem e do Mal e Genealogia da Moral são as obras que Nietzsche recomenda iniciar os estudos ou reflexões ou desenvolvimento das suas obras, né? O envolvimento com as obras nietzschianas. Essas são recomendações do próprio filósofo. Nessa autobiografia, Nietzsche comenta
os escritos dele com relação ao nascimento da tragédia, as extemporâneas, Humano Demasiado Humano, Aurora, a Ciência, Assim Falou Zaratustra, Além do Bem e do Mal, Genealogia da Moral, Crepúsculo dos Ídolos e o Caso Wagner. Ou seja, faltam algumas obras aqui, mas ele faz questão de comentar todas as obras aqui que eu falei, para que o leitor ainda mais consiga se aprofundar e adquirir reflexões e perspectivas. Porque compreender por um todo aí com relação a cada pessoa, porque eu não vejo a filosofia de Nietzsche se encerrar em compreensões. Na verdade, eu deixo em aberto. Para mim são perspectivas, porque cada vez que você lê e relê, você vai adquirindo novas percepções da realidade. Então, compreender, se limitar a resumir algo por um todo, complexo quando se trata de filosofia, ainda mais filosofia experimental. Bem, eu vou ler aqui o trecho onde Nietzsche explica essa transformação o qual ele passou na sua vida após tudo isso que eu falei na segunda parte. Ele escreveu assim no 4º parágrafo de Humano Demasiado Humano. Só mais um detalhe, nessa fase Nietzsche está muito doente já, quando ele escreve Humano Demasiado Humano, quando ele rompeu lá de ser professor de filologia, tentou ser filósofo, você vê que grande paradoxo aí na história, e depois se transformou num grande filósofo da humanidade. Isso é um detalhe importante, mas ele não foi aceito como filósofo. Vê que às vezes, para a gente se tornar o que a gente gente tem que ser o que o mundo não quer. É interessante. É um oposto. Ele ditou essa Humano Demasiado Humano e Aurora, foram obras que ele ditou para um amigo próximo, Peter Gast, porque ele estava muito doente e o médico recomendou que ele nem lesse, ficasse em repouso, né? Muito doente mesmo. Então, no 4º parágrafo do Humano Demasiado Humano, da obra Et Homo, a autobiografia de Nietzsche, ele diz o seguinte: naquela época, meu instinto decidiu-se inflexível pelo fim daquele ceder, seguir, confundir-se com outros. Qualquer espécie de vida, as condições mais desfavoráveis, doença, pobreza, tudo me pareceu preferível àquela indigna falta de si, na qual havia caído por ignorância, por juventude, e na qual havia depois permanecido por letargia, pelo chamado sentimento do dever. Nisso me veio em ajuda, de uma maneira que não posso admirar o bastante, e precisamente no tempo certo, aquela má herança por parte de meu pai. No fundo, uma predestinação a uma morte temporã. A doença libertou-me lentamente, poupou-me qualquer ruptura, qualquer passo violento e chocante. Não perdi, então, nenhuma benevolência. Ganhei muito mais. A doença deu-me igualmente o direito a uma completa inversão de meus hábitos. Ela permitiu, ela me ordenou esquecer, ela me presenteou com a obrigação à quietude, ao ócio, ao esperar e ser paciente. Mas isto significa pensar. Apenas meus olhos puseram fim à bibliofagia ou filologia. Estava salvo dos livros. Nada mais li durante anos. O maior benefício que me concedi. Aquele eu mais ao fundo, quase enterrado, quase emudecido, sob a constante imposição do ouvir outros eus, isto significa ler, despertou lentamente, tímida e hesitantemente, mas enfim voltou a falar.
Nunca fui tão feliz comigo mesmo como nas épocas mais doentias e dolorosas de minha vida. Basta olhar a aurora, ou o andarilho e sua sombra para compreender que foi esse retorno a mim, uma suprema espécie de cura. A outra apenas resultou desta. Veja que interessante, existem partes aqui muito interessantes, que são várias reflexões que a gente consegue a partir dessa leitura aqui. É um parágrafo, eu li um parágrafo completo da obra da autobiografia de Nietzsche. Um detalhe importante, no momento que Nietzsche ficou muito doente, que ele se rompeu com todo aquele contexto que eu falei na segunda parte, se afastou dos livros e ele percebeu que ler é simplesmente você se encher de impressões e pontos de vistas, informações advindas do exterior, ou seja, outros pensamentos. Detalhes, na obra A Arte de Escrever, Schopenhauer fala sobre isso. Schopenhauer fala que nós precisamos passar um tempo com a natureza e se libertar das leituras. E diz mais, triste do homem que se vê com o livro na mão o tempo inteiro, porque não tem pensamentos próprios. Você vê que o despertar de Nietzsche foi quando ele pôde vivenciar esse momento aqui de ficar sem ler por anos. Daí o seu eu emudecido, voltou a falar, como aqui nas próprias palavras do filósofo. Tem um ponto interessante com relação a muitas informações, a muitos eus. Eu vou destacar aqui com relação a uma passagem de Aristóteles, é que ele diz que as melhores pessoas são as que conseguem encarnar múltiplos eus dentro de si. Ou seja, Nietzsche, no contexto anterior, durante a sua vida, ele precisou ler muito, adquirir muitas perspectivas, mas tornar de fato quem ele é, só depois desse afastamento, desse tempo livre dessas impressões externas, foi que ele trouxe à tona de fato a sua essência. Veja bem, ele não conseguiu ser filósofo, talvez a sua jornada fosse outra. A doença, Nietzsche até agradece, você vê que como Nietzsche consegue inverter perspectivas. O que para algumas pessoas poderia ser uma visão totalmente ruim da vida, elas poderiam até passar por algum martírio e não produzir nada, se tornarem fracas, inúteis. Foi um momento de maior produção e de melhor regozijo. O filósofo doente, Nietzsche não podia nem escrever, porque ele ditou, Humano Demasiado Humano, ele ditou. Peter Gast, seu amigo próximo, foi quem escreveu. Nietzsche fala que quem foi de fato o escritor foi esse amigo dele. Ele só fez ditar. Esta obra é a Aurora, porque ele estava muito debilitado. Nietzsche, a vida inteira, Nietzsche teve problemas de saúde, inclusive de visão. Essa parte é muito inspiradora. Eu fiz questão de trazer isso, porque para a gente conseguir, como eu falei, a gente aprofundar ainda mais na visão nietzschiana, porque é necessário a gente ter esses fundamentos de uma vida que experimentou a vida nesses níveis, para ver que as produções nietzschianas são muito profundas e, como eu falei, foram vivências. Interessante falar que Nietzsche ele inverteu muito a sua forma de viver. Inclusive ele fala que inverteu hábitos através desse momento aí, vamos dizer assim, um momento de despertar, eu falo muito de despertar do seu profundo e também de seu potencial filosófico, Ele já se sentia filósofo e foi isso a sua profunda inquietação no ambiente da filologia, lá na faculdade, na Basileia. Ele já estava inquieto,
ele no início do parágrafo, né, ele fala sobre isso, né, quando ele diz que o instinto dele, né, que ele se confundindo com os outros, condições que ele se encontrava, né, a gente chama isso, eu mesmo chamo isso de inquietações. Você está num ambiente deslocado e você precisando se encontrar consigo mesmo, aí é necessário uma solidão. Nietzsche fala, se eu não me engano, às vezes eu não lembro qual é a obra, mas se eu não me engano na Gaia Ciência, Nietzsche fala que viveu 7 solidões. Eu consegui, vamos dizer assim, entender o que Nietzsche quer dizer com isso, com 7 solidões. Ele não explica, porque muitas coisas da filosofia nietzschiana você vai ter que sair garimpando entre uma obra e outra, sabe, catando aqui a colar, porque são inumeráveis aforismos e ideias, às vezes aleatórias, que você vai montando um quebra-cabeça, porque Nietzsche não entregou sua filosofia como um manual, como um sistema para alguém pegar e replicar e existir seguidores. Nietzsche deu uma série de reflexões, questionamentos para a gente refletir e depois a gente ter as nossas próprias ideias. Eu entendo a filosofia experimental de Nietzsche nesse nível. E o que é essas 7 solidões? Tem uma carta que Nietzsche escreve, eu acho que para ou a irmã dele ou a mãe dele, que ele fala que ia passar por uma nova ronda. E ele fala lá, ele explica, né, essas fases que nós passamos de 7 em 7 anos. 7 mais 14 seria uma solidão, 14 mais 7 vai dar 21, é outra solidão, com mais 7, 28 é a terceira solidão, com mais 7, 35, mais outra solidão, com mais 42, 6 solidões, ou seja, as 7 solidões que Nietzsche diz é porque é o nível 7 já da vida, e você contando assim de 7 em 7. Quem fala sobre isso é os pitagóricos, que fala essa mudança que o corpo humano tem, de forma que é um novo corpo, consequentemente um novo eu, né, de 7 em 7 anos. Nietzsche tem uma carta que ele fala sobre isso, mas Nietzsche não fala de 7 solidões. E eu é que estou conectando uma coisa ou outra, e porque eu fiquei curioso na época, isso tem tempo, quando eu li nas Saturnais, o que é que Nietzsche queria dizer nas Saturnais, porque lá no trecho tem isso, né? Nietzsche fala de Saturnais e 7 solidões. E eu tentando compreender o que ele queria dizer com 7 solidões. E aí eu cheguei a fazer essas correlações, mas enfim, isso aí é a minha compreensão com relação ao que eu li no texto depois, como eu falei. A gente vai montando as ideias nietzschianas e tentando trazer de algum modo para a nossa visão, ou seja, novas perspectivas. Então, gente, eu vou encerrando por aqui. Trouxe aqui um exemplo da vida nietzschiana e um ponto. Eu encerrei aqui falando da solidão, e foi essencial a solidão na vida de Nietzsche, coisa que ele não se, você buscando entender 7 solidões, você vai ver que para Nietzsche toda a sua vida foi de uma solidão profunda. Embora ele tinha pessoas próximas, inclusive a sua obra teve amigos próximos que foram essenciais para que esse conteúdo fosse publicado, até escrito, né? Nós tivemos exemplo aí de Peter Gast, que estava junto ao Nietzsche, e o apoio que ele recebeu dos amigos. Ou seja, não dá para se isolar num despertar espiritual e esquecer as pessoas que estão próximas a gente. Então, gente, um forte abraço. Espero ter trazido aqui algumas reflexões, novas perspectivas, para a gente ainda mais desenvolvendo nossas ideias e visões com relação à nossa realidade, com relação à filosofia, com relação às nossas vidas e outras coisas em gerais. Um forte abraço e até a próxima. A Rádio Atlan apresentou Cosmovisões, o mundo como vontade de criação. Apresentação:
Jackson Pascoal.